Só um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Voltamos para a quinta programação da Work Week. Eu sou a Bárbara, coordenadora de parcerias. E para falar sobre home office, a gente chamou 2 representantes de 2 empresas que estão mandando muito bem nessa área, o Leonardo e a Caterine, da Estudos e da Delivery Much. A ideia é que a gente tenha uma programação bem interativa, que vocês mandem as suas perguntas no chat aqui, todo mundo vai responder e conversar. Então, pessoal, vou pedir para vocês começarem se apresentando, Caterine e Leonardo. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer aí o convite para estar aqui falando um pouquinho sobre home office, né, nesse momento aí em que a gente vem executando muito isso, né, então a gente espera contribuir um pouquinho aqui também com as nossas ideias. Então, eu sou a Caterine Barchetti, sou gerente de tecnologia na Delivery Much Brasil hoje, e vamos bater um papo hoje aí, então. Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou o Leonardo, CEO e cofundador aqui da Estudos. Nós somos uma plataforma de avaliações com foco no diagnóstico de aprendizagem da educação básica aqui no Brasil. Obrigado pelo convite, né? Eu fico super contente de poder compartilhar com vocês as experiências que a gente está tendo nesse momento de home office. E estou super feliz de poder contribuir com vocês. Legal, quero agradecer a presença de vocês e de quem está assistindo a gente também. Avisar todo mundo que está acompanhando a transmissão que no fim da nossa programação a gente vai ter um sorteio de um kit de onboarding da Delivery Much. E aí nesse kit vem uma agenda, caneca, copo, um cortador de pizza, que também é um abridor de garrafa, e uma camiseta da Delivery, beleza? Então, Leonardo e Caterine, eu queria começar entendendo como é que está sendo a dinâmica de trabalho remoto, enfim, todo esse período de transição. Podem começar. Beleza, vou falar um pouquinho então como que a gente iniciou isso aqui na Delivery Much. Então, lá no início, né, da pandemia, quando começaram a sair as primeiras notícias, então a gente já foi se organizando para essa movimentação de, inicialmente, algumas recomendações, né, abertura das janelas e tudo mais, e aí rapidamente a gente evoluiu para o modelo de home office, onde a gente achou que seria mais seguro para todo mundo, né. Então a gente acabou colocando todo mundo em home office, e a partir daí a gente iniciou uma série de dinâmicas um pouco diferente, né? Antes a gente marcava uma agenda para todo mundo se reunir numa mesma sala física e mudou um pouquinho o cenário, onde todo mundo então se reunia por meio de um link. E que isso tem funcionado assim até o momento. Então, boa parte do nosso dia aí acaba sendo por meio de videoconferências,
onde a gente acaba se atualizando e mantendo também rotinas diárias, né? Não só encontros específicos para reuniões específicas, mas também rotinas diárias que a gente acaba tendo. Mas a gente já tinha, né, um programa de home office instituído no nosso time de tecnologia, dentro da Delivery Much, onde a gente permitia aí um home office semanal. O que acabou acontecendo é que a gente intensificou isso nesse momento, e está todo mundo aí home office. A gente tem acompanhado também todos os colaboradores, como que está sendo o home office para essas pessoas, se tem alguma coisa também que a gente pode fazer para auxiliar nesse momento. Então, além de fornecer aí todo o apoio para que a gente consiga, né, manter a nossa produtividade, continuar se atualizando, manter o máximo possível também as pessoas próximas de uma forma ou outra, a gente também acaba dando todo esse auxílio. Então, se alguém precisa de uma cadeira, a gente leva do escritório para ficar mais confortável em casa. Então, toda assistência que a gente consegue proporcionar, a gente busca sempre garantir para esses colaboradores que agora acabam trabalhando aí das suas casas. Muitos acabaram também viajando, indo para casa de familiares, estão um pouquinho mais à distância, né? E acabaram se deslocando de Florianópolis para outras cidades também. Legal. Acho que assim como a Delivery, aqui na Estudos, a gente teve essa mesma visão, né? Começou a pandemia, já no primeiro dia que a gente viu que a gente ia ter que levar as pessoas para, enfim, liberar a história do home office. A gente já trabalhava com tecnologia, de vez em quando eles poderiam trabalhar de casa, e era um desafio para a gente levar todo mundo para casa, todo mundo ter produtividade, conseguir se organizar, de o time conseguir conversar e tudo mais. E a gente viu que com a pandemia e as pessoas indo para casa, a gente criou rotinas para todo mundo conversar todos os dias, e aí essas rotinas, elas são de conversas mesmo, desde usando um Slack, usando o Google Meet, que a gente usa bastante, ou marcando reuniões. Ela conseguiu transformar muitas coisas e fazer as coisas acontecerem mais rápidas, né? Querendo ou não, antes a gente parava para ir para uma sala de reunião, hoje a gente dá um clique, entra no link, conversa, troca uma ideia, discute tempo para discutir, ou faz uma ligação, ou manda uma mensagem, que seja, e a gente está resolvendo as coisas que a gente precisa fazer. Então, tudo isso mudou bastante, mas com certeza a gente conseguiu ter uma baita produtividade, assim, entregar muito resultado com tudo isso. O maior desafio, com certeza, são as pessoas novas que entraram nessa pandemia, até porque as pessoas, a gente não tem o contato físico, a gente, pelo menos nesse, a gente gosta muito de conversar com as pessoas, de trocar uma ideia, de entender o que ela está passando, de sentir o que está acontecendo no seu dia a dia, antes até mesmo de começar as reuniões. E a gente viu que isso seria um baita desafio. Mas aí a gente chegou ao ponto de entrou uma pessoa nova, fazer um onboarding, tentar conversar com ela, explicar o que vai acontecer, até mesmo quando entra alguém que é mais técnico, de fazer uma call diária, ficar horas e horas conversando numa call, para daí tentar entender o que está passando, o que está fazendo, quais são os desafios e tudo mais, né? Então está sendo muito bacana isso tudo. É bem legal, assim, eu comecei a trabalhar na quarentena também, por home office também, numa startup, e era muito importante, assim, eu como nova colaboradora, sentia falta quando acontecia alguma coisa e a gente não conseguia ter essa interação, de 20 minutos fazer uma chamada que não fosse necessariamente falar sobre os resultados, falar sobre, enfim, planejamento, sobre a rotina, mas entender um pouquinho sobre as pessoas que estão trabalhando comigo, receber feedback. Foi muito importante para mim falar como eu estava me sentindo, quais estavam sendo as minhas dificuldades, quais estavam sendo as coisas boas que eu estava gostando na cultura da empresa. Então, acho que isso realmente é muito importante. E eu acredito que a gente tem uma cultura, muitas vezes, e ela é bem baseada em práticas que a gente, no nosso trabalho presencial. Não sei se mudou alguma coisa e vocês, como que vocês fizeram para conseguir adaptar uma cultura que era aplicada presencialmente para o modo online? Como que repassa a cultura da empresa para um novo colaborador via videochamada, sabe? Vocês devem ter enfrentado algumas dificuldades em relação a isso, eu imagino. O que a gente não deixou em momento nenhum de fazer, assim, não falar algo com alguém porque a gente estava à distância. Então, a gente sempre tentou reduzir mesmo essa distância por meio de videoconferências, né? Então, os próprios momentos que a gente tinha, que nós tínhamos presencial,
a gente tornou todos eles online, porque realmente esses espaços, eles significavam muito para a gente. Então, de repente, aquele momento que antes era presencial, a gente não parou de fazer ele. A gente seguiu com o mesmo momento e de forma online, né? E sempre dando espaço também para as pessoas falarem nesses momentos, né? Então, não é também... A gente não tornou o momento ele só um momento onde as pessoas escutavam, né? Como se fosse realmente uma palestra ou algo assim. Não, a gente torna esse momento também ele dinâmico para que as pessoas possam participar. Algumas outras iniciativas também de por exemplo, hackernos, onde a gente pudesse fazer com que as pessoas compartilhassem, criassem grupos. Outra iniciativa que a gente teve foi iniciar também com o Discord, que é um canal onde as pessoas criam salas lá e entram nas salas para conversar. Então, hoje, o nosso time de tecnologia, que é o time que eu acompanho mais de perto, a gente utiliza o Discord o dia inteiro. Então, as pessoas a gente tem salinhas lá dos nossos squads, né? O nosso time de tecnologia ele é dividido por squads. Então, os squads, eles atendem usuários específicos da Delivery Much. E a gente tem as salas lá dos squads. Então, o squad A pode entrar na sala do squad B para compartilhar alguma coisa também. Dos chapters também a gente tem os canais. Então, a gente sempre se comunica. Eu acredito que a gente passou até a se comunicar mais com essa história aí do home office, porque a gente quer garantir que a nossa comunicação ela seja eficiente e a gente não perca nada no meio, né? Claro que naquele primeiro momento foi um momento de transição, onde a gente teve que adaptar algumas coisas. Então, de alguma forma, aí, a gente se sobrecarregou também no início ali para dar conta de tudo, para criar toda a estrutura que a gente precisava, para a gente também garantir que todos os equipamentos das pessoas estivessem na casa delas, né, para elas poderem trabalhar. Então, muitas pessoas, tipo, a gente saiu na sexta-feira do escritório e na segunda estava todo mundo home office. Todo aquele processo de, eu peguei meu notebook, mas eu não peguei meu carregador, eu não peguei o meu monitor. Então, também todo aquele processo de adaptação, né? Não, beleza, fica tranquilo, a gente vai levar o teu monitor, fica tranquilo que a gente vai te levar uma cadeira, algo que tu precise, um device para testes, enfim. Então, a gente teve realmente todo esse momento de setar todo mundo no ambiente que necessitava. E o retorno que a gente está tendo, assim, é muito positivo, né, do home office. A gente não vê nenhum impacto negativo em questões de produtividade. Algumas pessoas do time sinalizam que teve, inclusive, um aumento de produtividade da parte delas, justamente pelo que o Leonardo colocou, né, a gente acabou reduzindo esse tempo de deslocamento que antes a gente tinha. Então, agora, realmente, a gente está a um clique de falar com uma pessoa. Antes, às vezes, tinha tudo isso de a gente se movimentar. Esses dias, inclusive, a gente estava conversando, meu Deus, por que a gente faz reunião de bench mesmo presencial, onde a gente precisa se deslocar até uma outra empresa para fazer bench com uma outra empresa, se a gente está a um clique de distância, né? Então, a gente acaba pegando trânsito, um monte de coisa, e a gente não perde em si a produtividade da reunião, se a gente tiver uma conexão boa, claro, algumas formas de garantir isso. Então, eu acho que realmente esse momento, ele traz muitas... inclusive quebra muitos tabus que antes a gente tinha, né? Claro que eu sempre digo assim, que a gente preza muito também pelas relações presenciais, né? A gente cria relações, a gente cria vínculos que é bacana. Então a gente imagina assim, pós-pandemia, a gente poder retornar, a gente ter a possibilidade de retornar para o escritório, para as pessoas terem essa relação, mas vai ser engraçado, porque a gente conhece tanto as pessoas, mas nunca viu elas presencialmente, né? Vai ser engraçado, assim. Mas a gente está torcendo por esse momento, a gente quer comemorar muitas conquistas também que a gente teve ao longo aí da pandemia, projetos que a gente entregou, a gente poder fazer aquele brinde junto, sabe? Poder abraçar também, que atualmente a gente não está conseguindo. Só para complementar, Caterine, acho que essa visão de a gente estar produzindo mais, de estar mais organizado, de a gente dar aquele suporte para quem está em casa, de ter um ambiente de trabalho, enfim, a gente no começo da pandemia, a gente encaminhou um e-mail para todo mundo com algumas sugestões de o que eles podiam fazer para realmente manter a produtividade, fazer as coisas funcionarem e tudo mais. E até mesmo nossa última reunião que a gente fez na última sexta, um dos nossos momentos de encontro, a cada 15 dias a gente faz uma reunião todo mundo para entender como é que eles estão, o que está acontecendo no seu dia a dia e fazer uma troca de todos os times, né? De realmente as pessoas falarem, putz, eu estou fazendo isso, está dando certo isso,
isso que não está muito legal, eu preciso de ajuda nisso, então é uma troca muito, muito grande. E aí a gente passou um formulário para tentar entender o que as pessoas precisam mais para estar em casa mais confortável, ter mais produtividade, e eu concordo com a Catherine, aumentou muito a produtividade, era um baita tabu para saber se o time técnico ia produzir mais, ou mesmo atendimento, né, porque são áreas que são complexas de você estar em casa e tudo mais, e aí a gente viu que isso funciona muito bem, porque as reuniões são online, a gente não perde tanto tempo com deslocamento, faz falta aquele estar perto, aquele calor humano de poder sentar na mesma mesa, conversar e falar besteira e realmente ter essa troca, mas a gente está conseguindo replicar isso no online também, até porque, como a Catarina falou, é um clique de falar com a outra pessoa, mesmo que seja para falar uma besteira e você desliga e pronto, né? Porque a gente tem que ter um momento de descontração. Isso eu acho que é a parte que mais fazia falta no escritório e a gente tem conseguido fazer isso no home office, no online. E muito porque a gente sempre foi assim, a gente sempre foi de alguém levantar a mão no escritório e falar para todo mundo alguma coisa, e aí meio que desconcentrava todo mundo. A gente tem um escritório um pouco menor que a própria Delivery, mas todo mundo conseguia se conversar e se ver. Hoje em dia a gente leva isso para o online, obviamente perde um pouco daquele calor humano, mas a gente tem conseguido se virar muito bem. E uma das coisas muito importantes, eu acho que está fazendo a gente conseguir ter um sucesso no home office, é realmente a gente organizar os times em, como a Catarina falou, no uso de salas virtuais que você consegue se reunir. A gente usou muito, por um tempo, o Sococo, que foi muito legal, das salinhas e tudo mais. Mas também a organização de trabalho, né? Desde você usar um ClickUp para colocar as tarefas e o time está organizado lá, o que era sempre usado somente para o time de tech para usar nos sprints, agora qualquer outro time está usando as ferramentas, então é uma baita quebra de tabu, que é só o time técnico que tem que ter sprint, então o financeiro também pode ter, a área de atendimento também pode ter, os projetos novos que vão acontecer na área pedagógica, pelo menos aqui dentro da Estudo, também pode estar organizado lá dentro. Então tudo isso fez com que a galera se ambientasse, assim. Obviamente está todo mundo esperando quando é que a gente volta, como é que a gente faz para continuar e brindar todas as vitórias que a gente teve, né? Porque, querendo ou não, a gente conseguiu crescer muito nessa pandemia, entrou muita gente nova que a gente não conhece ainda, conhece, obviamente, sabe quem são, consegue ver quem são as pessoas, mas conhecer, dar um abraço, um aperto de mão e falar: oi, tudo bem? Eu sou um ser humano, tenho calor aqui também, então vamos estar junto. Mas é muito legal essa parte toda. Muito legal. Achei importante mesmo que a Caterine falou em relação a vamos trabalhar em casa, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é garantir que os nossos colaboradores tenham condições de trabalho dentro da casa deles. Então, fornecer a cadeira, que é bom. Eu sei que a Estudos também faz isso. Enfim, achei muito legal. E também o fato de que vocês ofereceram aos colaboradores essas dicas de como manter a produtividade, né? Eu lembro que quando o home office começou, a minha primeira preocupação foi: eu vou pesquisar agora como eu faço isso, como eu consigo manter meu foco, como que eu elimino as distrações, de quanto em quanto tempo eu tenho que parar, porque acaba dando um baque ali inicial. Mas é bom saber que vocês estão conseguindo contornar isso e melhorar, né? E ter resultados até muito positivos. Eu acho que também é importante, acho que foi importante entender que nem tudo precisa ser presencial, apesar do presencial ter um valor muito grande. Eu não tenho como, no home office, olhar para o lado e estender a mão e falar: eu tô vendo que você não tá bem, sabe? É um pouquinho diferente, por mais que a gente tenha às vezes tenha a cultura ou tem uma comunicação muito aberta na empresa, é um pouquinho diferente essa percepção quando a gente está online, né? Não está do lado da pessoa. E acho que depois disso a gente vai conseguir entrar no meio termo quando a pandemia acabar e combinar práticas presenciais e práticas online. Achei bem legal o que vocês falaram. Pode falar, acho que eu ia falar. Tem um fator também que o home office ele traz para ajudar muito a gente. Tem o deslocamento, tem que você está mais confortável em casa, não que você vai acordar e vai trabalhar de pijama. Acho que também a gente tem que ter uma rotina, e foi muito que a gente falou, né, quando a gente começou a pandemia para o nosso time, que você está em casa, você tem que ter um ambiente confortável, como se você fosse para o escritório. A diferença é que você não vai ter trânsito e que você pode sair aqui da mesa e na cozinha, pegar um copo de café e voltar a trabalhar aqui.
Então, essa rotina, e quando você... Foi a primeira semana para tentar se ambientar, a segunda semana você estava um pouco mais ambientado e você já queria... Não sabia muito o que fazer. Na terceira semana você já queria voltar para o escritório e ter uma rotina de escritório. Mas daí foi passando as semanas, na nona semana você estava ambientado, que você já acordava, tinha uma rotina dentro de casa, sentava para trabalhar, que seja, fazia suas reuniões. No primeiro momento a gente se encheu de reunião, porque daí a gente não tinha tempo, então a gente fazia 10 reuniões por dia, com 10 pessoas diferentes, 10 assuntos diferentes, e aí mudava muito a nossa cabeça. Mas depois a gente começou a se ambientar e falar, putz, peraí, eu tenho que ter alguns limites, eu preciso organizar a minha cabeça aqui, porque não é porque eu não estou saindo do escritório que eu vou só fazer reunião, eu preciso realmente organizar todo o meu tempo e para ser mais produtivo. E eu, na minha opinião, assim, a partir da 12ª semana foi quando tudo estava ok. Eu consegui organizar a minha agenda para ter as reuniões que eu precisava ter e remarcar reuniões para outro dia para realmente ter uma produtividade maior, de ter tempos de pausa, porque no escritório a gente tem tempos de pausa também, né? Porque não, a gente para de vez em quando, levanta, vai, conversa sobre qualquer assunto que não seja trabalho, fala um pouquinho de trabalho e volta para fazer o que está fazendo. A gente também precisa ter esses momentos estando em casa. Ainda mais quando a gente está numa pandemia que a gente não pode nem sair para a rua, né? Então, acho que é muito importante a gente conseguir ter essas trocas. Por isso que, para mim, assim, foi muito bom essa dinâmica toda, e a partir da 12ª semana as coisas fluíram. Eu tenho um fator que eu tenho um filhinho pequeno, então eu poder estar com ele mais tempo, isso foi muito produtivo. Eu viajava muito para fazer reunião, e aquela história, né, de eu preciso visitar um cliente para fazer um bench. Saía de Floripa, ia para São Paulo, que seja, conversava com alguém, ou pegava o carro e dirigia até o sul da ilha, lá em Florianópolis, para conversar com alguém e depois voltava, perdia esse tempo no trânsito. Hoje em dia a gente faz uma call, 10, 15 minutos, a gente faz um bench, entende que está precisando, putz, estou com um problema, resolvi o problema, e volto a fazer o que estou fazendo. Então, quero não tornar as coisas mais produtivas, né? Claro, otimiza um pouquinho o processo, né? Exato. Algumas coisas também que a gente sentiu, assim, é que realmente a gente precisa também uma sensibilidade um pouco maior da parte dos gestores, né, de identificar se alguém está precisando ali de uma ajuda. A gente tem algumas pessoas que elas são mais introspectivas e que elas não vão claramente dizer pra gente que elas precisam de ajuda, que elas precisam de alguma coisa. Então, às vezes, a gente pecar mesmo pelo aquele excesso do dar um oizinho, saber como é que tá. Então, tem muita sensibilidade também envolvida aí dos gestores acompanharem de perto as equipes, né? E uma outra vantagem, assim, que a gente sentiu também é sobre o próprio registro do andamento dos projetos que estão rodando, das nossas rotinas e tarefas, né? Porque antes, quando a gente tem aquela parte boa de olhar para o lado e falar com um colega, mas muito acaba se perdendo na gente só verbalizar, né? Hoje a forma da gente falar e se atualizar de muita coisa é por meio do chat. E a gente acaba documentando quando a gente está escrevendo ali, né? Então, muitas decisões que antes a gente tomava e que a gente acabava não documentando, escrevendo, agora a gente tem isso reunido por meio dos nossos canais. Então, os nossos canais, eles acabaram sendo muito enriquecidos com o home office, porque é a forma da gente se comunicar e registrar por lá muitas decisões de negócio que a gente acaba tomando relacionado aos projetos, assim. Então, isso realmente foi um ganho que a gente acabou tendo. E que era algo que a gente tentava praticar cada vez mais presencialmente. Então, já presencialmente, quando a gente tinha, assim, alguma troca verbal entre o time, porque tá próximo, a gente sempre tentava também alimentar o chat. Decidiu aqui, mas talvez alguém não participou. Então, alimenta lá no chat com o que tu conversou. E, às vezes, a gente acabava tendo dificuldade nisso, algumas coisas se perdiam. E agora, então, a gente realmente sendo a única forma da gente se comunicar, a gente consegue garantir muito mais isso, né? E algumas iniciativas que a gente fez também na Delivery Much para garantir, assim, a saúde de todo mundo e entender como é que todo mundo estava no home office, a gente montou um termômetro aí do home office, que é um formulário onde todo mundo preenche como está o seu sentimento de home office. Então, se tem algum ponto de atenção que a gente precisa atuar, então a gente consegue fornecer apoio também para aquela pessoa. Além disso, também a gente conseguiu alguns benefícios voltados a apoio psicológico, por caso alguém esteja enfrentando alguma dificuldade, então a gente tem esse acesso mais facilitado. A gente teve também diversas iniciativas, assim, a gente tinha presencialmente também palestras mensais de profissionais da saúde, ou outros tipos também, e a gente voltou essas palestras, então, um pouquinho mais
para apoio mesmo psicológico, voltado mais ao home office, de que forma que a gente poderia ajudar. E outro ponto que esse mês a gente está rodando também uma ação que é de pausa, uma ação de pausa. A gente tem um profissional que tem um momentinho por dia, na verdade, na agenda de todo mundo, que são 15 minutinhos que tem um profissional ali para orientar todo mundo a se alongar. Então, ou na cadeira, ou levantando da cadeira, para que as pessoas se alonguem. Então, durante todo esse mês, agora está rolando essa ação. Então, todo mês a gente tem realmente alguma ação que proporcione, de alguma forma, esse engajamento e também pensando na saúde das pessoas. E aí, aproveitando o gancho, assim, para falar um pouco da saúde das pessoas, eu acho que é um ponto-chave, assim, o emocional, até porque a gente passou algumas semanas para se adaptar e algumas semanas para entender o que estava acontecendo. E aí agora, mais semanas ainda, porque cada semana que passa a gente fica mais em casa e tudo mais. Esse controle de ansiedade é muito importante, até porque, como a Catarina falou, às vezes os gestores, eles colocam muitas responsabilidades e muitas coisas porque a gente está em casa ou porque a gente precisa entregar algum resultado. E no fim a gente precisa pensar em como que as pessoas estão se sentindo. Hoje a gente trabalha com educação, então o nosso público são educadores, professores, coordenadores e alunos, então todo esse povo, ele também está em casa, ele também está tendo que se adaptar à rotina. É muito difícil para a gente que está no mercado de trabalho, que está trabalhando, realmente criar essa rotina, e aí você imagina para uma criança de 6, 7, 8 anos, que ela estava lá acostumada de ver os amiguinhos, de abraçar os amiguinhos, de beijar e brincar e tudo mais. Acho que esse sentimento é nosso também, de querer ter abraços, ter carinho, ter trocas. E o lado emocional, ele vai refletir lá na frente. O lado emocional, ele indica produtividade, ele indica que a pessoa não está se sentindo bem. Então, é importante que a gente mantenha esse contato físico, ou online, sei lá como chama isso, para que todo mundo esteja na mesma página e esteja bem. A gente sempre pensa no bem das pessoas aqui no Estudos, né? O meu objetivo, até mesmo como empreendedor, é fazer as pessoas felizes, porque aí, assim, a gente consegue ter produtividade. Então, isso tudo mudou bastante, fez a gente enxergar que a gente tem que estar mais próximo das pessoas, e mais próximo que seja um oizinho lá no Slack, no chat, para ver como é que elas estão, ou simplesmente fazer uma ligação quando vê que a pessoa não está bem, ou que ela está tendo algum tipo de dificuldade em alguma situação. É bem legal isso. É legal, a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? A gente passou por um outro modelo de trabalho e existe o emocional sempre. O presencial também existe, então é bem legal essa atitude da empresa entender que a gente está lidando com pessoas. E eu acho que atrelado, né? Só para complementar, Bárbara, desculpa, acho que imagina, mas só para complementar, também é uma situação diferente, né? A gente não se colocou em home office por opção ou numa situação em que a sociedade está vivendo de forma normal. Tem toda uma preocupação aí de uma pandemia que está rolando lá fora, então a preocupação das pessoas, a ansiedade das pessoas, se elas não são grupo de risco, alguma pessoa da família é grupo de risco. Então, também tem essa preocupação da gente sobreviver a uma pandemia que está rolando, né? Então, não é uma situação também em que está tudo normal, o ambiente está normal, o mundo está vivendo normal e a gente se colocou em home office. Então, tem toda essa questão realmente da ansiedade que o Leonardo trouxe, envolvida nessa situação de que as pessoas precisam continuar trabalhando, precisam continuar de alguma forma a sua vida e numa situação de home office. Uma das coisas até que a gente brinca no escritório, que foi... Eu acho que foi dia 14 de março, dia 15 de março, todo mundo saiu do escritório meio que, vamos levar nossas coisas para casa. Teve pessoas que nem foram para o escritório mais desde então, enfim, tem outros que nem conhecem o escritório, mas ficou meio que uma cena de guerra, assim, de todo mundo sair e não voltar mais. Meio que Chernobyl, assim. Isso foi muito estranho, da gente conversar e tentar entender no começo, a gente dá risada por isso, mas o lado emocional evolui, tipo, com certeza é a parte mais importante, né? Concordo. A gente teve uma pergunta ali no chat. Vocês têm adotado atividades fora do horário de trabalho em tentativa de integração do time? O pessoal onde eu trabalho tentou fazer algumas coisas fora do expediente, mas não teve muito engajamento. Aqui na Estudos, a gente tentou algumas vezes fazer esse tipo de ação, só que todo mundo acho que tinha uma rotina fora do expediente para fazer suas coisas, poder descansar, que seja fazer um tipo de exercício e tudo mais. Não funcionou muito bem.
mas a gente tem feito conversas diárias durante o expediente. Talvez a gente não consiga se reunir todo mundo, mas algumas pessoas, alguns times se conversam para falar besteira, para conversar sobre qualquer tipo de assunto, assim como a gente fazia no escritório de ir lá tomar um cafezinho e bater um papo. Então, a gente tem feito isso diariamente. Mas eu entendo que fora do expediente, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina, eles querem descansar um pouquinho e aproveitar suas famílias, assim como eu tenho meu filhinho. Tem gente que tem um namorado, tem gente que tem os pais ou um irmão que quer trocar uma ideia, conversar e tudo mais. Aqui na Delivery Much a gente também tentou algumas iniciativas assim, por exemplo, antes a gente tinha o nosso Happy Hour mensal, que era presencial, onde a gente se reunia todo mundo, e a gente tentou manter ele de alguma forma online, né? O que a gente viu aqui também, não teve assim uma adesão. Algumas pessoas participavam, mas não com o engajamento que a gente tinha do presencial. O que a gente está observando que está acontecendo é grupos menores se reunindo. Ao invés de a gente reunir o grande grupo, toda a empresa, hoje a gente está com 180, próximo de 200 pessoas na empresa, a gente não consegue, sabe, ter uma alta adesão. Mas agora está tendo as iniciativas, até a gente começou, eu acho que tem umas 2 semanas aí, umas iniciativas de home office dos squads. E aí eles acabam tendo uma adesão maior. Eu acho que até por ser mais íntimo, um ambiente mais íntimo, né? Como a gente teve muita contratação nesse período de home office, né? De pandemia, então as pessoas elas não se conhecem ainda muito bem. Então, acho que quando tu chama no grande grupo, tu acaba não tendo uma adesão muito grande, as pessoas talvez ficam mais, né, inibidas de participarem. Então, eu não posso dizer ainda que tá dando 100% certo, tá? Porque a gente começou há pouquinho aí com essas iniciativas de grupos menores, mas o pouquinho que a gente está experimentando funcionou. Então, está sendo bacana. Talvez a dica que a gente poderia dar é realmente tentar engajar em grupos menores. Claro que parece que daí acaba distanciando um pouco, formando talvez aquela ideia de formar silos, mas nesse momento talvez seja a melhor saída, né? E de qualquer forma, a gente tem também mensal uma reunião geral, que daí sim é com o nosso CEO, onde a gente reúne todas as pessoas e a gente acaba se relacionando ali também de alguma forma. Mas talvez esses happy hours mais pontuais em grupos menores possa funcionar. Exato. Eu concordo muito. Eu experienciei isso do lado da organização e do lado do colaborador. Quando a gente começou a Work Week também, o pessoal não se conhecia, então a gente tentou também promover esses espaços, mas foi um pouco dificultoso, não deu certo. Mas acho que esse momento fora da empresa, eu como colaboradora de uma empresa percebi que funciona bem. Eu acabei me identificando mais com as pessoas que entraram na empresa junto comigo, que também não conheciam o resto, e aconteceu naturalmente da gente fazer happy hour juntos, sabe? Então, acho que talvez dê certo mesmo essa iniciativa dos grupos menores, mas acho que acontece organicamente. Temos outro comentário aqui no chat, que vocês comentaram sobre pessoas contratadas pós-pandemia, que nem se conhecem presencialmente, e vejo que isso atrapalha na motivação e engajamento dessas pessoas. Alguma dica de como melhorar esse engajamento e motivação? Legal. Quer falar? Beleza. A gente intensificou um pouquinho aqui a questão do onboarding dessas pessoas. Então, por exemplo, antes a gente tinha um onboarding que era mais comigo mesmo. Por exemplo, eu tocava mais o onboarding em geral, assim, das pessoas. O que eu acabei fazendo daí nesse momento é distribuir um pouco mais. Para a pessoa que está chegando no time, ela já ter contato com outras pessoas no momento do onboarding. Então, a gente criou algumas rotinas. Porque, claro, antes, quando a gente estava presencial e alguém entrava no nosso time, a pessoa chegava presencialmente, dava um oi lá e estava conhecendo todo mundo. Então, agora a gente tem um momento em que cada um tem que se apresentar, falar no que squad que está, que projeto está trabalhando. E isso, então, a gente aumentou um pouco, na verdade, a interação dessa pessoa nova que chega. E a gente estendeu. Então, cada pessoa nova que entra no nosso time, a gente tem um onboarding aí de quase uma semana. Em alguns casos, dependendo da posição que a pessoa entra, e aí eu estou falando mais especificamente de tech, que é a área que eu acabo me envolvendo com onboarding, né? Tem uma semana aí de onboarding, onde ela passa, então, detalhadamente por todo o nosso processo, como que funciona, até a gente chegar na última etapa lá, que é ela fazer parte do squad em que ela vai estar atuando, que ela vai estar trabalhando.
Então, na verdade, o que a gente fez foi isso, sabe? Intensificamos o nosso processo ali de onboarding e de acompanhamento dessa pessoa. Então, a gente acaba criando um grupo também quando ela entra, que é ali do calouro. Então, aquele grupo é meu grupo principal, onde a pessoa levantou o braço ali que precisa de alguma coisa, eu estou à disposição dela para o que ela precisar também. A gente coleta feedback também das pessoas, então passou um tempo, eu volto para perguntar como que foi teu onboarding, tu acha que tem alguma coisa que a gente pode melhorar? Tem alguma coisa no nosso processo, né, que a gente pode melhorar? Então, a gente tem também quinzenalmente momentos de time, que é do time tech, então a gente consegue reunir ainda todo mundo, hoje a gente está com 43 pessoas no time de tecnologia, mas a gente consegue reunir todo mundo, e a pergunta-chave de todo o time é, como que está o home office? Tem alguma coisa que vocês estão sentindo? E é legal porque as pessoas têm oportunidade até, às vezes, de externar e dizer assim, eu não aguento mais, eu preciso voltar, eu tô com aquele sentimento. E aí, às vezes, a gente não pode ajudar nesse sentido, dizer, ó, volta então, porque não dá, né? Mas a gente consegue, pelo menos, ouvir aquela pessoa. E aí, uma outra pessoa levanta a mão e diz assim, eu também não aguento mais. E aí, as pessoas acabam se identificando de alguma forma. E a gente, claro, tenta entender de que forma que a gente pode ajudar também esse não aguento mais. Agora, a gente está também com um programa podemos receber até 15 pessoas no escritório, com todas as medidas aí de prevenção, com distanciamento, com máscara, com álcool gel e tudo mais, para aquelas pessoas que realmente estão se sentindo que precisam dar uma mudada de ambiente. Então, a gente tem lá uma lista que a gente preenche para poder ir até o escritório, né? E no máximo aí, lotação máxima de 15 pessoas, onde a gente consegue distribuir quase uma pessoa por sala, nas salas maiores, no máximo 2 pessoas, para a gente justamente diminuir um pouco essa sensação de quem realmente não aguenta mais. Então, vai lá, dá uma espairecida, com segurança, um dia da semana, e aí volta a dar uma renovada mesmo. Mas a nossa preferência é realmente para que todo mundo esteja seguro e em casa. Acho que só para complementar aqui, acho que são coisas bem importantes, né? Como a gente tem um time menor, hoje são 20 pessoas aqui na Estudos, fica muito mais fácil a gente fazer uma reunião a cada 15 dias e todo mundo falar um pouquinho. Então, a gente sempre preza para as pessoas falarem, inclusive os novos. E a gente faz algumas dinâmicas que a gente entende que é uma forma de interagir as pessoas, que é perguntar para alguém que entrou há menos tempo e falar o que cada um faz, ou qual que é a percepção que eles têm. Isso para criar realmente um vínculo de não ser aquela, eu sou o Leonardo, eu faço tal função e pronto. Não, é alguém apresentando o Leonardo que vai apresentar o outro e assim vai. Com essas dinâmicas que são simples e fáceis de fazer, você consegue fazer que as pessoas, uma fale da outra de uma maneira mais divertida, já explicando o que ela faz, para caso essa pessoa nova tenha algum tipo de dúvida. E aí, assim, a gente faz que ela entenda o que está acontecendo, quem são as pessoas. Uma das coisas que a gente viu também, e aí quando as pessoas novas entram, de realmente ter uma call aqui infinita, que é praticamente a manhã inteira ou a tarde inteira, você conversando com outra pessoa, que fique lá minimizadinho, ela pergunta quando ela precisa, ela tira algum tipo de dúvida, ou você fala qualquer coisa para ela, enfim, e aí ela vai tá mais próximo da tua rotina e você consegue entender o que ela está fazendo e o que ela tem de dúvida. Porque senão a pessoa fica lá, ela recebe uma função, ela recebe uma tarefa, ela faz a tarefa. Beleza, tem uma dúvida, vou perguntar. E ela vai lá mandar uma mensagem, a outra pessoa vai lá e responde. Então, já aí perde aquela história de você estar próximo. Normalmente, quando você faz um onboarding, você está um do lado do outro ali, conversando, explicando, contando. A pessoa está fazendo, tira uma dúvida na hora, porque está do lado dela. Então, a gente viu que isso é muito importante. E deu muito certo, né? Esse é um exemplo que eu dei da área financeira aqui da Estudos, que a gente contratou mais uma pessoa. E aí ficava em call infinito ali, conversando, trocando ideia, perguntando, e aí deu muito certo. Esse foi um dos grandes ganhos, assim, de pensar nessa rotina. Bem legal mesmo essa iniciativa. A gente tem outro comentário no chat que é: gosto muito de conversar e ver pessoas, e atualmente fico mais facilitado com o home office. Ouvi em uma live da Work Week que certas coisas poderiam ser resolvidas com um e-mail ou mensagem. Concordo com a ideia, mas como vocês visualizam isso? É muito estranho, assim, é mais fácil você trocar um e-mail e resolver um problema, mas é muito mais caloroso entrar numa discussão e tentar conversar sobre isso. Por e-mail eu mando uma mensagem, como a Catarina falou, eu posso pensar na mensagem que eu vou escrever, eu posso repensar e posso reescrever.
quando está numa conversa, você fala normalmente aquilo que vem na cabeça, ou você, enfim, filtra menos do que quando você escreve e relê 3, 4 vezes um e-mail. Então, eu gosto muito da ideia de, tem um problema, ele é simples, beleza, eu consigo mandar por e-mail? Consegue. Consigo resolver ele de forma simples? Sim. Tem uma coisa que é mais complexa, que eu preciso entrar numa discussão ou vou conversar? Marca uma reunião, senta, discute, conversa e chega em conclusões. Eu acho que é muito importante, como a própria Catarina falou, de às vezes ter uma ata nessa reunião, a gente definiu outra coisa, é importante mandar por e-mail. Mas todo mundo conversou e é muito mais para pegar o feedback de todo mundo, saber se todo mundo recebeu a mesma informação. Porque às vezes é muito fácil você se distrair aqui no WhatsApp, numa conversa, porque você vai lá ver o seu WhatsApp com uma mensagem, você vai lá no WhatsApp, conversa e a reunião está acontecendo. E aí depois você volta para a reunião e, putz, eu perdi alguma coisa. E aí alguém definiu alguma coisa, alguém perguntou alguma coisa que você não participou, então às vezes é mais fácil mandar uma ata e todo mundo está de acordo. Não que é uma formalidade que todo mundo precisa assinar, estou de ok, eu aceito e tal, mas é algo que ajudou bastante em situações mais de tomada de decisão aqui dentro da Estudos. E é polêmica, né, essa questão da reunião que poderia ser um e-mail. Eu acho que são casos e casos, e eu não vejo que isso afete necessariamente pela questão de home office. Isso pode ser presencial também, né? Então, independente de home office, realmente, aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, eu acho que a gente tem técnicas, assim, que a gente pode identificar esse tipo de coisa. Porque, realmente, reunião em excesso, assim, se a gente não precisa se reunir, realmente, ou fazer uma call mesmo, e a gente pode resolver por e-mail, eu sou super a favor, assim. Mas eu não acho que isso se aplique a todas as situações. Então, eu não sinto que isso tenha um impacto mesmo nas relações, porque são situações específicas, né? A gente não vai passar a tornar agora todos os encontros, todas as reuniões um e-mail. Então, talvez tenha uma ou duas lá no dia que a gente não precisava ter se encontrado mesmo, mas eu acho que isso é muito feedback direto mesmo, né? Tu ter abertura com essas pessoas para, às vezes, até no final daquela reunião, em que não precisava ter sido uma reunião, a gente poder dizer, talvez situações como essas, a gente pode tratar por chat, a gente pode tratar por um e-mail de uma próxima vez. E a gente trabalhando essas questões. Então, eu acho que o home office, ele intensificou mais as questões também dos feedbacks, né? A gente tem diretamente, assim, aplicado a rotina de feedback, o quanto ela é produtiva para a gente. A gente poder realmente se falar de forma aberta as coisas, tanto críticas construtivas, né? Quanto também a gente empoderar boas ações que a gente faz. Então, a gente poder dar aquele feedback do tipo, vamos repetir isso porque foi muito bacana. E, às vezes, até um e-mail que acaba sendo enviado na tentativa de não se fazer uma reunião, em que a gente acaba respondendo ele dizendo, eu acho que vale a gente fazer uma call para discutir isso. Então, às vezes, tem algum e-mail que a gente acaba tornando ele um encontro, seja online ou sem pandemia presencial, e também o contrário, né? Então, acho que realmente são situações, assim, e situações, para algumas pessoas isso é mais difícil, assim, tem pessoas que necessitam mais que sejam encontros presenciais, e eu acho que a gente identificar essa necessidade e também respeitar, né, a maneira com que a pessoa gosta de se comunicar, e assim como outras preferem o canal do chat e tudo mais. E no nosso time a gente encontra muito isso também, né? Aquelas pessoas que preferem ser acessadas por chat, que a gente acredita que não perde a qualidade se a gente só tratar com ela por chat. E aquelas outras que às vezes até a gente... E aí que eu digo que vai muito, assim, a sensibilidade do gestor. Se tu sente que alguém está precisando ali de mais de uma atenção, que está passando por algum momento que não é bacana, se tu precisa falar com ele, investe numa videoconferência, sabe? Ao invés de tu fazer lá por chat. Até para sentir um pouquinho mais a pessoa, se relacionar mais com a pessoa. Então, acho que é muito do momento também, da pessoa que tu tá tratando. Então, depende aí de vários fatores e tem muita sensibilidade mesmo da gente envolvida para identificar o que é melhor, dependendo de cada caso. Só para complementar também, e tem algumas situações que a gente faz, aqui na Estudos a gente faz muito one-on-one, na verdade, né? Que a gente tenta escutar a outra pessoa e é um momento de troca. Às vezes, as coisas podem ser resolvidas por e-mail, elas podem mandar lá e ter um retorno, ou você juntar tudo que você precisa, para nesse momento, pelo menos como meus liderados são fixos, para a gente discutir essas coisas. Mas são coisas que eu preciso resolver agora. Beleza, a gente pode
enfim, uma conversa, um áudio já resolve o problema também, não é só um e-mail, né? Porque às vezes é muito bom você escutar outra pessoa com áudio, desde a entonação da voz, qual foi o tipo da mensagem, qual foi a intensidade que ela colocou na voz para mandar aquela mensagem. Então fica muito mais fácil do que simplesmente um e-mail que a gente não sabe se a pessoa está feliz ou triste. Obviamente, quando a gente conhece as pessoas, a gente sabe quando ela está feliz ou triste, né? Quando ela está com um tipo de problema. Mas eu acho que um áudio já resolve o problema. Mas se você tem várias dúvidas, estou precisando de várias coisas, guarda essas informações para aquele momento que você tem com essa pessoa para resolver. Então, também funciona muito bem. Acho que é legal a combinação da pauta com a reunião. Você enviar as suas necessidades para a pessoa que vai fazer a reunião contigo, e eu sou super a favor do áudio. Acho que tem bastante gente que tem a personalidade mais expressiva e tu consegue captar bem o que está acontecendo ali com ela, né? Ainda mais... Eu imagino que para a pessoa que é gestora, isso facilita muito, muito mesmo, ainda mais para se relacionar com quem acabou de entrar na empresa, como a gente tinha acabado de falar. Uhum. Acho que o áudio do WhatsApp era outro tabu que caiu, né? Sim. Áudio do WhatsApp não, agora não tem mais essa, é áudio o dia inteiro, vamos lá. Eu fui para reduzir o tamanho do áudio, mas às vezes acho bem necessário. Concordo plenamente. Tem mais uma pergunta no chat que tem algo que vocês, como líderes, possam dar de dica para alguém que sente que perdeu muita produtividade nesse período de home office? Tem sim, eu acho que a parte de feedback ela é muito importante. E esse feedback ele tem que ter um pouco de tato, porque a gente sempre tem que tentar entender o que está acontecendo na vida da outra pessoa. Como a gente falou sobre ansiedade, é um fator da juventude de hoje, ter essa ansiedade, vai acontecer, não vai acontecer, meu Deus, está acontecendo, ou eu estou com um problema e não consigo resolver. E aí é como você cria as relações com seus liderados, né? De você escutar eles, esse é o primeiro ponto. Ter um momento para a gente receber um feedback dele, tentar entender o que ele está sentindo, e aí é você conduzir a conversa não profissional, acho que é muito mais pessoal, até chegar no momento de que aquilo está afetando a sua produtividade. Que vai chegar esse momento que a própria pessoa vai conseguir enxergar. Ela não está conseguindo produzir, ela não está conseguindo fazer uma call direito ou codar, que seja na área técnica. Então, é você tentar entender qual que é o momento que essa pessoa está passando, como que você pode auxiliá-la, desde aquilo que a gente falou de, não tem um ambiente de trabalho, um lugar tranquilo, eu preciso voltar para o escritório porque não aguento mais estar em casa e tá todo mundo fazendo barulho. É você escutar isso e criar metodologias para realmente ter essa cura, né? Ter essa tranquilidade para ela. Na reunião que a gente fez na última sexta, teve muito disso. Eu precisava voltar para o escritório porque eu preciso sair um pouco do meu quarto. Preciso sair um pouco, porque minha mesa aqui é no meu quarto, eu vou da cama para a mesa, da mesa para a cama, a TV está ali, eu assisto de vez em quando. Então, tudo isso é você conseguir escutar essas pessoas e aí dar um direcionamento e tentar ajudar de alguma maneira. Que seja mandando até um mimo para a pessoa. Acho que é importante. E eu acho que também, se alguém sinaliza, assim, eu acho que a gente está atento, né, para a produtividade das pessoas, e possivelmente ela vai sinalizar que não está conseguindo se organizar ou algo nesse sentido, e a gente, assim, como liderança, ajudar a pessoa a se organizar, né. E aí eu acho que tem questões até realmente de rotina pessoal dela. E aí, como o Leonardo coloca, vai muito além, assim, das tarefas profissionais, né. Você entregou aquela task que tinha que entregar até tal dia. Vai muito além mesmo disso. É a gente conseguir, talvez, orientar a pessoa, dar dicas para ela, desde a alimentação, se alimentar de forma saudável, tu vai acordar mais disposto, tu vai conseguir ter mais ânimo também para trabalhar, desde se exercitar também. Então, na Delivery, nos primeiros meses ali da pandemia, a gente teve um programa com a GoGood que a gente colocou grupos para competirem com exercício físico, sabe? Então, a gente montou equipes que tinham que pontuar, e é incrível como a gente conseguiu aproximar pessoas entre áreas da empresa, e que são elos fortes de relacionamento hoje. Então, uma pessoa do time tech com uma pessoa do time do financeiro, com uma pessoa do time de operações, e criou também esse vínculo assim com as pessoas e estimulamos elas de alguma forma também a se exercitarem, que de alguma forma impacta na produtividade, né? Então, acho que realmente, e o Leonardo colocou isso no início da nossa talk aqui, a respeito da pessoa, ela acordar e ela realmente ir trabalhar, né? Então, de repente, ela realmente se vestir para trabalhar, ela
Não ficar lá com o pijama, por mais confortável que seja. Nada contra que para quem funciona o pijama. Beleza, se funciona, aproveita os benefícios da Havaianas, do pijama em casa, mas para aquelas pessoas que sentem essa necessidade, né, de realmente estou pronta aqui como se eu fosse trabalhar, inclusive botei meu tênis aqui, que é realmente encontrar qual que é a melhor forma de trabalhar, né? Para algumas pessoas algo funciona, para outras algo funciona. Eu acho que é testar, é realmente ir se testando e a gente podendo ajudar a pessoa a se organizar, de repente com a agenda, com um checklist das suas próprias tarefas assim pessoais, a gente conseguir orientar de alguma forma o que pode funcionar para ela se sentir mais confortável e produtiva também, né? Não gerar essa frustração. Porque por mais que pode ser confortável o home office, se ela não conseguir entregar as tarefas delas profissional, ela vai acabar se frustrando, né? Então, como a gente pode ajudar essa pessoa a ser produtiva, ela sentir que está entregando valor para a empresa, mas ela também está bem, está confortável, está saudável em casa. Exatamente. Que legal. Mais uma coisa, Léo, para falar sobre isso? Eu estava pensando nas pessoas que a gente faz call de pijama ou de roupão, ou então estão com a sua meia pink lá, que é mais quentinha quando está no frio. E acho que é muito isso. A gente tem que achar qual que é o nosso ambiente, qual que é a nossa rotina e como a gente está confortável para produzir. Obviamente, a gente não pode produzir todo o tempo, a gente tem que ter um momento de lazer, de conforto e tudo mais. Não é você trabalhar das 8 da manhã às 10 da noite, sábado, domingo, porque daí você... no primeiro momento você vai estar produzindo, mas vai chegar um momento que você vai estourar. E aí entra de novo na história da ansiedade, que aí vai começar a estragar todo o processo. Então, a gente entrar em uma rotina não só de trabalho, mas também uma rotina de bem-estar, ela é muito importante. E como a própria Catarina falou, né, desde fazer um exercício, de se alimentar bem, de tomar menos café, de realmente pensar em coisas que você tem que fazer. Eu falo do café porque deve tomar café adoidado, mas é realmente você fazer coisas que te fazem bem. Que seja você parar 10 minutos do seu dia e dar uma volta lá fora, ver o sol e, enfim, ver o vento, sentir o vento, assim, é muito importante. Então, é bem importante tudo isso para a gente estar saudável, né? E aquela visão também da gente estar ocupado 100% do tempo não significa ser produtivo. Então, de repente, se a gente conseguir manter a qualidade fazendo um bom trabalho 4 horas por dia, pode ser melhor do que a gente ficar 8 horas ocupado. Então, estar ocupado não é sinônimo de produtividade. Então, saber equilibrar também, encontrar e olhar, né, se auto-perceber. Eu acho que tem esse movimento, assim, para quem sente que perdeu a produtividade, para uma semana e se autoanalisa. Percebe, assim, as suas rotinas, os seus movimentos, por que tá se dispersando, sabe? Por que não está sendo produtivo? O que pode estar afetando? Talvez acabar... e às vezes até é um sono muito prolongado, sabe? Por tu estar muito tempo em casa, às vezes dormir mais do que tu precisa pode te deixar realmente afetar a tua produtividade. Então tem também um tempo que é saudável em si do teu sono também. Encontrar esse time é importante. E eu acho que é muito isso, é realmente se auto-perceber, se auto-olhar, fazer esse processo aí, faz isso por uma semana, por 15 dias, e aí depois muda a sua rotina. Vai tentando implementar coisas diferentes até encontrar como é o ideal para você, né? E às vezes a gente pode também não atingir esse ideal. E não tem problema, faz parte também. A gente não vai conseguir ser 100% produtivo, principalmente com um cenário em que é incerto, que a gente está inseguro, né? Então, também se permitir, às vezes, ser vivo, né? Em algumas situações. Exatamente. A gente não pode esquecer que todos nós somos seres humanos, que todos nós temos sentimentos, que todos nós precisamos descansar, que todos nós precisamos se sentir produtivos, porque daí eu acho que você tem uma vida contínua e saudável, né? É importante. Com certeza. Vocês viram que a gente está no home office, meu pai acabou de entrar. Coisas do home office, né? Veio me trazer um café. O meu filho, muitas vezes, ele abre a porta e fala, papai, vamos brincar um pouquinho? Daí ele vem aqui, vê que eu estou em reunião, ele vê as pessoas, daí ele fica tímido, daí às vezes tem pessoas que ele já conhecem, como o pessoal do meu time, daí ele vem, conversa, pergunta,
fala, tá bom, papai, agora eu vou fechar a porta, trabalha bastante e entra depois. Aí ele sai, daqui a pouco dá meia hora de volta, conversa mais um pouquinho, vamos tomar café e assim entra nessa rotina. Essa é a parte boa da home office, com certeza. O home office tem altos e baixos, né? Tem dias que eu acordo pensando, nossa, ainda bem que eu tô em home office, olha que legal poder fazer isso em casa, sabe? Aí às vezes você sente uma falta da interação social. A gente está aqui com 55 minutos. Antes de finalizar, eu queria dizer que eu acho muito bonito, eu acho que as empresas que sentem a responsabilidade do bem-estar do profissional e entender que ele não é só um profissional, ele é um pessoal também, e se preocupar em entender se ele está tendo qualidade de vida, se ele está fazendo exercício físico, em dar essas recomendações na diminuição da quantidade de café, acho muito humano e acho muito responsável e lúcido da parte da empresa entender isso. Além disso, eu não sei se vocês têm alguma consideração final para falar, eu gostei bastante do nosso bate-papo, estou bem agradecida mesmo. Podem falar. Não, eu acho que a gente tem que agradecer todo esse bate-papo. Acho que é rico a gente aprender e ter essas trocas. É muito importante para a gente como empresa, né? Porque querendo ou não, escutar como os outros estão fazendo, receber esses feedbacks, tentar entender o que dá certo, o que dá errado, como a gente falou hoje a gente tentou fazer reuniões, happy hours com todo mundo online, não deu certo, mas como que a gente pode fazer para dar certo? Como que a gente pensa nas pessoas cada vez mais? Gostei da ideia de você marcar 15 minutos na agenda de cada um, que você vai ter um momento para se alongar. Porque eu sei que tem pessoas ali que eles sentam, né? E vão fazer o que tem que fazer. Isso tudo é muito rico para a gente. É um desafio para todo mundo, como gestor, lidar com a ansiedade de todo mundo, inclusive com a nossa, para fazer as coisas funcionarem. Eu tenho uma visão que o home office ele veio um momento importante da Estudos, a gente conseguir produzir mais, a gente começou a ganhar muito mais escolas, muito mais clientes, muitos sistemas de ensino, muitos alunos e muitas coisas aconteceram de produtivo. A gente perdeu muito contato com as pessoas e quando a gente viu que a gente estava perdendo esses contatos, a gente tomou ações para realmente reter elas e começaram a ter essa rotina de conversar todo dia e tudo mais. E o home office veio para ficar, querendo ou não. A gente vai voltar para o escritório em algum momento, a gente está programando isso de alguma maneira, como a Catarina falou, de receber poucas pessoas no escritório, de às vezes juntar os times, fazer alguma reunião ou outra para a pessoa poder sair de casa e ter um outro fluxo. Mas tudo isso com cautela, e eu acho que a parte mais importante é escutar o que as pessoas estão sentindo e o que elas estão querendo, porque daí tudo flui. Se a Estudos está onde está, é porque as pessoas que estão com a gente estão felizes e estão fazendo as coisas acontecerem, assim como na Delivery, assim como em qualquer outro lugar. Legal, é isso aí. Acho que a mensagem final do Leonardo compreende aí um pouco de tudo que a gente falou. E só agradecer mesmo o espaço, Bárbara, por receber aqui a gente poder falar um pouquinho, então, de como está sendo essa nossa experiência. Agradecer também a companhia do Leonardo aí nesse bate-papo. E avisar também que a gente está com vagas abertas na Delivery Much, tanto na área tech quanto em todas as outras áreas. A gente está com vagas em todas as outras áreas, gente. Então, se tiver interesse em conhecer um pouco mais a empresa, em trabalhar também conosco, basta acessar lá o nosso site, vocês conseguem ver as vagas que estão disponíveis. E a gente está de portas abertas mesmo para receber, para que vocês possam... Portas abertas, por enquanto, por videoconferência, tá? Lá para o ano que vem, quando a gente tiver a vacina, a gente pode abrir realmente as portas presenciais para receber vocês, vai ser um prazer. A gente também sempre fomenta muito os eventos presencialmente lá na Delivery Much, a gente tem o nosso espaço, a gente acaba sempre cedendo o nosso espaço para eventos presenciais, então a gente realmente está de portas abertas fisicamente quando a gente voltar dessa pandemia. Procurem a gente aí para bater um papo, para conversar, para saber um pouco mais, fiquem bem à vontade para me procurar. Com certeza. E a gente também. Tudo que vocês precisarem da gente, a gente está aqui para ajudar. Legal. Espero vocês na nossa próxima edição. Tomara que seja presencial e que a gente vai continuar online, mas o presencial também. Agora, o que a gente tem é um sorteio do kit de onboarding da Delivery Much. Eu vou pedir para a equipe técnica colocar o sorteio, é o sistema que faz, e ele vai aparecer no chat. Não vai aparecer para mim, só vou esperar a administração dar um ok quando o sorteio tiver saído.
Eu tinha esquecido até de comentar sobre. Vocês estavam falando sobre esse negócio de trabalhar muito tempo não significa ser produtivo, né? Eu até anotei uma frase no meu caderno dizendo: aprenda a identificar quando parar, porque senão vira uma gangorra. Trabalho muito, muito resultado nesse período de tempo e depois diminui completamente. Tu não consegue porque estressa e deixa a pessoa ansiosa, né? É bom ter esse equilíbrio. Eu sempre falo isso no onboarding das pessoas, tipo, encontrar o equilíbrio, né? Porque é muito comum também quem chegou agora, assim, nossa, dá assim 150% de si, mas isso não se sustenta a longo prazo e não é saudável. Então, realmente, encontrar o equilíbrio é a melhor saída. E uma das coisas que eu acho que vale muito a pena é o tempo com qualidade. Você conseguir parar e ter tempo de qualidade para as coisas que você está fazendo, para as conversas que você está fazendo. Isso é bem importante e dá muito certo. Legal, pessoal. Saiu o resultado do nosso sorteio. Quem ganhou foi a Gleiciele Rodrigues Paiva. Eu vi que a Gleiciele já acompanha o Work Week desde o ano passado. Estou bem feliz, Gleiciele, que você ganhou. A gente vai passar o contato da Delivery Munch para vocês conseguirem retirar e conversar aí. Pessoal, de novo, quero agradecer mais uma vez por vocês serem apoiadores da Work Week Online, da nossa primeira edição. Estou muito feliz, e eu sei que toda a Work Week está. E desejar aí um bom resto da semana, de muita produtividade e boa sorte ainda nesse processo de home office para todo mundo. Obrigada, Bárbara. Obrigada, Leonardo. Obrigado, pessoal. Boa semana. Tchau, Obrigada, tchau. Então. Tchau, tchau.